Durante anos minha mãe e minha irmã tentaram me reconciliar com meu ex, mas segui minha vida, me casei com outra pessoa e engravidei. Eu comecei a namorar o melhor amigo do meu irmão aos 16 anos e ficamos juntos até eu terminar o ensino médio. Quando ele me pediu em casamento eu recusei. Minha família insistiu para que reconsiderasse, sugerindo um longo noivado, mas havia muito drama. Meu irmão, que tem 36 anos, sofreu por um tempo com a situação, mas conseguiu superar. Já minha irmã, de 32 anos, nunca aceitou. Ela acreditava que meu ex era a pessoa certa para mim e as coisas pioraram quando ela começou a namorar o irmão dele. Meu ex era convidado para todos os eventos pelos meus irmãos, até para algumas férias em família, mas eu me mantive em silêncio, já que ele também era amigo deles. Isso durou até que minha irmã começou a forçar uma reconciliação entre nós. Ela fez de tudo, desde tentar organizar encontros às cegas até nos colocar para dividir o mesmo quarto durante as férias. Depois de um tempo me cansei e pedi que meus pais interviessem. Eles conversaram com meus irmãos e pararam de convidar meu ex para eventos. Embora isso tenha melhorado a situação com meu irmão, a relação com minha irmã continuou abalada. As coisas desmoronaram de vez quando conheci meu marido durante um semestre no exterior. Ele era de outra universidade, mas estávamos no mesmo país. Nós nos conectamos rapidamente e ficamos noivos após um ano de namoro. Minha família ficou muito feliz, exceto minha irmã, que continuou insistindo que eu estava apenas na fase de lua de mel e que logo terminaria. Após inúmeras brigas e tentativas de reconciliação com meu ex, avisei minha irmã que se ela tentasse algo de novo, eu cortaria contato com ela. Mesmo com esse aviso, minha irmã fez de tudo para sabotar meu relacionamento. Ela tentou manipular o planejamento do casamento, insistindo para que meu ex estivesse envolvido em todos os eventos. Durante a recepção, uma amiga dela, que foi definida como par do meu marido, tentou flertar com ele. Quando questionei minha irmã, ela afirmou que, como ainda não éramos oficialmente casados, seria aceitável explorar outras opções. Isso foi a gota d'água. Após esse incidente, conversei com meus pais e meu irmão, explicando que não faria com que eles escolhessem entre mim e minha irmã, mas que eu cortaria contato se tentassem nos reconciliar. Meu pai e meu irmão respeitaram minha decisão, enquanto minha mãe ficou arrasada e tentou negociar. Desde então, não falo com minha irmã há 6 anos. Ela tentou de tudo para se reconciliar, mas, em eventos familiares, eu simplesmente a ignoro. No meu casamento, ela teve um colapso ao saber que não faria parte dos preparativos. Meu irmão se sente culpado por ter apoiado a situação por tanto tempo e seu relacionamento com meu ex também foi prejudicado. No entanto, o grande problema foi com minha mãe. Há algumas semanas, no meu aniversário, anunciei que estava grávida do meu primeiro filho. Todos ficaram felizes, exceto minha irmã. Poucos dias depois, minha mãe me convidou para um chá, e algo me dizia para não ir, mas decidi dar uma chance. Quando cheguei, vi o carro da minha irmã estacionado. Ao entrar, encontrei minha irmã, o marido dela, meu ex e a mãe dele. Eles organizaram uma espécie de intervenção dizendo que meu comportamento infantil tinha ido longe demais. Meu ex até tentou justificar seu comportamento no passado, mas eu estava em choque. Minha mãe leu uma carta dizendo o quanto estava magoada com o fato de suas filhas não serem próximas, e minha irmã começou a chorar, dizendo que só queria o melhor para mim. Eu permaneci em silêncio até que meu irmão chegou furioso e nos tirou de lá. Fomos embora e eu, muito abalada, enviei um e-mail para todos exceto minha mãe, informando que não queria mais ser contatada e que, se insistissem, eu procuraria a polícia. Desde então, ninguém me contatou diretamente, mas meu pai me contou que minha mãe e minha irmã estão histéricas, esperando ainda consertar as coisas e sugerindo que minha irmã faça parte da vida do meu bebê, talvez até como madrinha. Meu pai está hospedado na casa do meu irmão e me apoia, assim como meu irmão, mas outros membros da família estão divididos. Alguns amigos em comum me ligaram, preocupados com o bem-estar da minha irmã, mas, para mim, essa situação já chegou ao limite. Agora que minha irmã está espalhando a ideia de que meu marido está me afastando da família, decidi expor a situação publicamente. Eu odeio compartilhar minha vida assim, mas fiz uma longa postagem no Facebook explicando tudo o que aconteceu. Embora eu não tenha planejado, minha irmã, meu cunhado e meu ex estão sendo criticados, o que agora parece justo. Minha mãe está inconsolável com isso, o que me faz sentir um pouco mal, mas não tanto quanto ela me fez sentir com sua intervenção. Concordei em conversar com minha mãe alguns dias atrás e estabeleci regras claras para qualquer interação futura. Isso inclui terapia familiar, limites bem definidos, e que ela não compartilhe informações sobre mim com minha irmã.
Também insisti que as festas de fim de ano sejam separadas. O ponto principal é que se ela fizer algo assim de novo, será definitivamente cortada da minha vida. Minha mãe acha que estou exagerando, mas disse que está disposta a tentar. Ela pareceu entender que não teria acesso imediato a notícias sobre o bebê e que precisaria provar que mudou. Meu pai e meu irmão se recusam a falar com minha irmã e continuam se desculpando por não terem intervindo antes. Já perdoamos os dois, e eles conseguiram seguir em frente. Meu marido me apoia em todas as minhas decisões, mas ele está inseguro quanto a cortar o acesso da minha mãe à nossa filha. Ele diz que no fim das contas é minha decisão. Estou dividida em relação ao que fazer com minha mãe. Nos comentários da postagem, alguém sugeriu que agora que estou grávida, deveria parar de brincar de faz de conta com meu marido e aceitar que meu ex seria o final feliz, para mim. Minha irmã afirma que não está mais tentando nos reconciliar, mas insiste que eu não posso tirar dela a chance de ser tia. Ela me chamou de má irmã por estar tão próxima dos meus cunhados, que são pessoas maravilhosas. Claramente, eu não acredito nela. A questão agora é como lidar com minha mãe. Um comentarista mencionou que talvez ela nunca tenha sido realmente minha amiga, a não ser quando eu estava namorando meu ex. Gostaria de entender melhor o que se passa na mente dela, mas não faço ideia. Meu marido acha que ela pode estar mentalmente instável. O mais assustador é que meu ex ainda tem as fitas e CDs que fiz para ele há cerca de 20 anos, quando estávamos namorando. É perturbador que ele ainda guarde essas coisas. Um comentarista sugeriu que minha mãe é uma das principais razões pelas quais essa situação continua, já que minha irmã sabe que ela também apoia a reconciliação. Isso me entristece muito, pois minha mãe sempre foi tão legal com meu marido, e agora estou repensando todo o nosso relacionamento. Culturalmente não venho de uma família religiosa nem tradicional. Meus pais sempre foram pais modernos e apoiadores, incentivando-me a ir para a faculdade e a seguir meus sonhos. Agora percebo que meu pai sempre me apoiou genuinamente, enquanto minha mãe pode ter apenas seguido o fluxo, compartilhando as mesmas crenças que minha irmã. Minha irmã sempre acreditou que seríamos melhores amigas se casássemos com irmãos. Esse ideal dela nunca fez sentido para mim, e agora só vejo os danos que essa ideia causou. Atualização. Queria postar isso antes, mas não consegui. Agradeço profundamente pelo apoio e pelos conselhos recebidos até agora. Vou dar mais algumas informações que não consegui responder diretamente a todos nos comentários. Meu ex e eu terminamos quando eu tinha 18 anos, e ele agora tem 37. O motivo do rompimento foi que eu não queria me casar nem noivar. A insistência da minha irmã em nos reconciliar vem de sua obsessão em nos ver casados para que fossemos melhores amigos. Minha mãe sempre foi gentil com meu marido, mas ultimamente estou começando a acreditar que isso era apenas uma fachada, o que me deixa muito triste. Desde nossa separação, meu ex esteve com outras pessoas e tem 2 filhos com uma ex, mas nunca se casou. Minha irmã acha isso muito romântico, pois ele sempre quis se casar comigo. Devo mencionar que o comportamento obsessivo do meu ex não se limita a mim. Pelo que ouvi, ele era da mesma forma com a mãe de seus filhos. Agora, ele está voltando a focar em mim, encorajado pela minha irmã, que precisa da ajuda dele para reconquistar minha confiança e ser uma boa tia. Meu irmão começou a se afastar dele depois que eu falei para meus pais o quanto me sentia desconfortável com a presença constante do meu ex, especialmente quando eu estava na faculdade e visitava minha família durante as férias. Meu irmão também fez um grande esforço para fazer meu marido se sentir bem-vindo, o que piorou ainda mais o relacionamento com meu ex, que se sentiu traído. Hoje em dia, meu marido é um dos amigos mais próximos do meu irmão, e ele só fala com meu ex quando o assunto é nosso sobrinho, o filho da minha irmã. Meus pais pareciam apoiar minha decisão de não querer estar perto do meu ex, mas percebo agora que talvez apenas meu pai estivesse de fato ao meu lado. No dia da festa, minha mãe disse ao meu pai que estava preparando meus doces e chá favoritos para passar um tempo comigo. Ele saiu para visitar meu tio, achando que era uma boa ideia deixar minha mãe ter esse tempo comigo. No entanto, ele ficou muito chateado com a situação. Meu marido fez muitos esforços para se dar bem com minha irmã quando a conheceu, mas agora ele a ignora e acredita que ela tem algum tipo de distúrbio mental. Não sabemos se isso é verdade, mas de qualquer forma, não é desculpa para o comportamento dela. Minha mãe e minha irmã convidaram meu ex e a mãe dele para o encontro, acreditando que isso seria bom para eu resolver meus problemas com minha irmã. Essa é a versão oficial delas, mas não somos indianos nem religiosos. Além disso, meu marido e eu somos da mesma raça, e não há disparidade de riqueza entre ele e meu ex. Se houver, seria a favor do meu marido. Por último, minhas cunhadas.
Tanto a esposa do meu irmão quanto as irmãs do meu marido estão furiosas com a situação. Meu marido e suas irmãs vão conversar com a mãe deles sobre alguns comentários que ela fez. Meu irmão e sua esposa estão considerando se mudar para a Carolina do Norte com minha mãe, mas eles não vão permitir que ela veja meus sobrinhos por um tempo. Quanto mais eu reflito sobre a situação, mais acho que preciso conversar com minha mãe pelo bem do meu filho. Meu marido está devastado com a ideia de que todas as interações dela foram falsas. Ele está furioso, especialmente por ela ter me feito duvidar de mim mesma. Ainda sei que temos muitas conversas pela frente sobre minha mãe, mas definitivamente irei buscar uma ordem de restrição contra minha irmã e meu ex. Sobre o estado da minha família, até agora tive uma conversa com minha mãe, mas ela insiste que sabe o que é melhor para mim. Ela chegou a dizer que sou uma pessoa ruim e que vai buscar direitos de avó ou até mesmo custódia. Isso me deixou em pânico, então enviamos uma carta legal para ela. Meu pai finalmente se mudou de casa. Ele disse que não poderia continuar ao lado dela enquanto ela me aterrorizava. Meu irmão e sua esposa também decidiram se afastar. Eu sei que tudo isso parece repentino, mas acho que subestimei o nível de desespero que senti após a intervenção. Meu marido tem sido meu maior apoio durante tudo isso, e estamos tentando seguir em frente juntos. Após a situação, eles tiveram que refletir bastante sobre o que valorizavam e decidiram ser gentis e acolhedores, mas sem criar um ambiente tóxico para a criança. Meu marido está muito triste com a morte da minha mãe e com a falsidade dela. Ele sente que não irá obter qualquer satisfação com isso. Ele e minhas irmãs conversaram com meu cunhado sobre os comentários feitos e ajudaram a entender o porquê de tudo parecer tão estranho. Muitos de vocês presumiram que minha mãe era uma pessoa muito amorosa e parte de uma família afetuosa. No entanto, meu pai e meu irmão continuam se desculpando pelo papel que desempenharam nessa situação. Meu pai ainda não consegue acreditar que tudo chegou a esse ponto. Ele acha surreal. Apesar disso, ele continua me apoiando incondicionalmente e está disposto a me ajudar a enfrentar qualquer problema. Agradeço muito pelas lindas mensagens e palavras de encorajamento que recebi. Decidi postar aqui para garantir que as informações não sejam excluídas como ocorreu com o post original. As coisas estão boas e ruins ao mesmo tempo, mas estou tentando manter uma atitude positiva. Meu irmão e sua esposa explicaram para meus sobrinhos que a avó estava doente e que não faria mais parte de suas vidas. Foi difícil para as crianças, mas elas entenderam, já que não gostavam dela. Quando minha mãe soube disso, ela alegou ter direitos sobre os netos e insistiu que os veria. Meu pai está buscando um lugar permanente para viver, mas ficará conosco até janeiro, principalmente devido à visita do meu irmão. Ele está muito triste e já entrou em contato com advogados de divórcio, além de ter mudado detalhes bancários. Ele recebeu inúmeras mensagens e ligações da minha mãe, mas não respondeu a nenhuma delas, seguindo as orientações do advogado para bloqueá-la. Meu pai considerou perdoá-la, mas minha pressão arterial disparou alguns dias depois da última postagem aqui, quando ela decidiu vir à minha casa com minha irmã. Minha irmã nunca havia visitado minha casa, e minha mãe sabia que eu não queria isso, mas parece que isso não importou. Quando cheguei em casa e vi o carro dela, liguei para meus parentes. A irmã do meu marido, que estava mais próxima de mim, confrontou minha mãe e minha irmã, avisando que iriam embora se eu chamasse a polícia por invasão. Eles foram embora, e eu comecei a me sentir mal. Fui ao médico, que me disse que toda a agitação não era boa e que eu precisava relaxar para não prejudicar o bebê. Meu pai voltou para casa com meu tio, meu irmão e meu marido, e pegou tudo o que conseguiu pensar para se proteger. Meu marido afirmou que minha irmã estava gritando com ele, acusando de destruir a família dela. Meu pai disse que minha mãe e minha irmã quase causaram danos ao bebê e que ele não quer mais falar com elas. Minha irmã continuou enviando mensagens para meu irmão, implorando por ajuda, mas sem sucesso. Estou devastada e muito triste pelo meu sobrinho, que está perdendo tanto da família por causa da mãe. Minha mãe está fazendo acusações loucas, e meu advogado enviou uma carta para ela, afirmando que suas ações prejudicaram minha saúde e a do bebê. Se ela continuar a me assediar, isso se tornará uma questão legal. Meu irmão também enviou uma carta semelhante para ela. Minha mãe e minha irmã se recusaram a ir para a terapia. É evidente que há uma falta de saúde mental, e elas têm concordado com isso há muito tempo. Vou me concentrar em passar as férias com minha família, cuidando da minha saúde e indo para a terapia. A atualização de 30 de março de 2022. Recebi vários pedidos de atualização e, como tive um tempo, decidi postar. Agradeço profundamente pelos comentários, mensagens e conselhos que recebi.
Sinto que devo isso a vocês por serem tão compreensivos. Algumas pessoas perguntaram como descobrimos o sexo do bebê. Anunciamos depois de 20 semanas porque tivemos uma perda no passado e queríamos ter certeza e segurança antes de fazer o anúncio. Achamos que isso poderia ser especial para minha mãe, mas vocês estavam certos. Após o post, entreguei ao meu marido as mensagens e conselhos que recebi, e felizmente, não encontramos mais problemas. Eu estava me sentindo extremamente insegura, então decidimos ir para um hotel com meu pai. No entanto, descobrimos que havia um rastreador no colete do bebê. O colete é pequeno e mantém o bebê aquecido, mas nunca imaginaria que algo assim estaria lá. Meu pai o acompanhou pela área do hotel, e durante a visita, minha irmã apareceu e perguntou a ele sobre a minha situação e a possibilidade de reconciliação. Fiquei muito chateada e por isso decidimos mudar de local. Felizmente conseguimos pagar a mudança, já que estamos alugando um novo lugar e também alugamos nosso antigo imóvel. Embora eu costumasse amar aquela casa, agora me sinto arruinada e contaminada de alguma forma. Infelizmente, a casa dos meus pais parece estar na mesma situação. A família de meu pai, meu irmão e até a família do meu marido mudaram seus números de telefone, conseguiram novos amigos e empregadores, e até a polícia está envolvida. Também iniciamos terapia e terapia familiar. Meu pai e meu irmão sentem uma culpa enorme pela situação, embora eu realmente os tenha perdoado. Estamos tentando curar como uma unidade. Minha irmã e minha mãe insistem que não estão erradas e que não precisam de terapia. Meu pai fez um novo testamento, no qual o filho da minha irmã receberá um fundo fiduciário e alguma herança, mas minha irmã receberá apenas uma quantia simbólica. Senti um pouco de pena dela, mas decidi concentrar minha energia no meu bebê, que está aqui e somos abençoados. Não é a experiência que eu esperava, especialmente agora que minha mãe não está mais perto de mim, mas temos muitos amigos e familiares que realmente nos surpreenderam. Acabamos ficando tão paranoicos que começamos a testar algumas pessoas para descobrir quem ainda estava passando informações para minha mãe e minha irmã. Identificamos quem estava vazando informações e cortamos essas pessoas. O restante entendeu quando explicamos o raciocínio por trás da nossa decisão. Meus amigos agora chamam a situação de Baates, e acreditam que o bebê é uma das razões pelas quais estamos fazendo todo esse esforço, devido ao meu amor eterno por ele. Ninguém mais acredita no que meu ex diz, mas isso fez com que meu marido contatasse o empregador do morcego e contasse toda a história. O resumo é que ele foi suspenso e provavelmente será demitido, já que estão solicitando mais informações e parecem realmente arrependidos. Minha mãe tentou nos encontrar, mas todas as pessoas que sabem a nossa localização mantiveram isso em sigilo. Meu pai enviou uma carta por meio de seu advogado, afirmando que devido à instabilidade de minha mãe, toda a correspondência agora será feita apenas por meio dos advogados. Eu me sinto mal por meu pai estar sozinho, mas ele prometeu que ficará bem e que nada é culpa dele. Mesmo assim, me sinto péssima por isso. Meu pai tem sido um babá incrível e sempre cuidou muito bem dos netos. Meu pai conseguiu uma visita com o filho da minha irmã, porque ela continuou fazendo vídeos ameaçando se machucar se meu marido não parasse de aliená-la. Meu pai enviou um e-mail para ela, dizendo que chamaria a polícia se as ameaças continuassem, o que parece ter resolvido a situação. Fiquei frustrada ao saber que o morcego tinha criado falsas esperanças, o que não poderia estar mais distante da verdade. Passei anos desconfortável, pensando que ele seguiria em frente após a nossa conversa, e depois de conhecer meu marido, passei muito tempo brigando com minha irmã sobre isso. Tive um noivado longo, por isso casei depois de minha irmã. Embora ainda ame minha mãe e irmã, escolho uma vida saudável para mim e minha família. Com tudo isso, descobri muito sobre amor, lealdade e compaixão. Por mais estranho que pareça, sinto-me sortuda por tudo ter acontecido. Espero que não seja muita coisa para lidar. Atualização 4, em 25 de junho de 2022, mudamos oficialmente para uma nova casa, com meu pai mudando para a casa de hóspedes. Tivemos muitas discussões dentro e fora da terapia e decidimos que, embora fosse bom para ele estar conosco, ainda precisamos de nosso espaço. Continuamos alugando o antigo lugar e decidiremos o que fazer mais tarde. Meu pai tem conseguido reunir todos os netos cerca de 3 vezes por semana, mas ainda não teve a oportunidade de ver o filho da minha irmã separadamente, pois ela se recusa a deixá-lo levar a criança a menos que saiba onde ele está. Embora isso seja normal considerando o comportamento dela, não queremos que ela esteja por perto. Minha mãe reclamou aos advogados sobre a situação, alegando que é injusto que meu pai consiga ver todos os netos, mas não há nada que ela possa fazer sobre isso.
Há cerca de um mês, meu pai me revelou um segredo que me deixou preocupada. Ele paga pela escola e pela babá do filho da minha irmã, e é por isso que ela ainda permite que ele o veja. Ele se sentiu muito culpado por manter isso em segredo e não quis continuar escondendo. Eu assegurei a ele que não havia nada de errado e pedi para que não se sentisse mal. No Dia das Mães, meu pai recebeu um e-mail com um link para uma conta do Instagram onde foi publicado um vídeo triste sobre minha mãe, mostrando como a maior parte da família a abandonou e como minha irmã é vista como santa por estar lá para ela. Isso foi realmente patético e me enfureceu, mas apenas encaminhei o vídeo para o advogado. Meu pai oficialmente entrou com o pedido de divórcio em maio, e o processo ainda está em andamento. Minha mãe insiste que ele está errado, mas meu pai afirmou que preferiria beber água sanitária do que voltar para ela. Parece que é isso. Meu irmão e meu marido levaram meu pai para comemorar o Dia dos Pais, e todos se divertiram muito. Minha irmã postou muitas fotos desse dia, mas conseguimos bloquear meu pai de ver essas postagens, pois queríamos que ele se divertisse. Eles também fizeram uma viagem de acampamento com as crianças que, na verdade, foi uma estadia em um hotel com uma suíte e uma pequena tenda montada para as crianças e o bebê. Ter um bebê tem sido uma das melhores coisas que já aconteceu comigo, e ver meu marido sendo o pai incrível que eu sabia que ele seria é maravilhoso. Isso me deixa extremamente feliz, embora seja cansativo. Recebemos tanto apoio que me sinto grata por isso. Além de tudo, tenho meus amigos e minha família ao meu lado, e conseguimos montar um pequeno calendário para organizar atividades para as crianças, de acordo com suas idades. Se elas não quiserem sair com pessoas que não gostam, suas opiniões são respeitadas. No momento, todos estão obcecados com o bebê e se consideram seus protetores. Temos pequenos encontros como brunches e honestamente ter tempo em família agora é um prazer, especialmente sem a presença da minha irmã. Eu sei que pode parecer errado dizer isso, mas ela apenas sugava a positividade do ambiente. Meu cunhado também adora passar tempo com o bebê e fica no quarto de hóspede cerca de uma vez por semana. Ele me pediu educadamente para não levar o bebê para dormir ou fazer qualquer coisa, e eu me sinto respeitada e ouvida por ele. Às vezes, fico emocionada porque sinto muita falta da minha mãe. Sinto falta da mãe que eu imaginava ter, e lamento que a única pessoa que me disse que seria uma mãe terrível tenha sido ela mesma. Minha terapeuta me diz que é uma maratona e que eu devo focar nas coisas boas. Sobre o Bates, ele foi demitido e sua reputação na indústria foi severamente prejudicada. Diferente de seus irmãos, que estão em uma indústria que valoriza a reputação, Bill ainda mantém seu emprego. Recebi um documento de 12 páginas do VAT, que parecia ser uma carta detalhada sobre o quanto ele estava machucado. Eu recusei o documento porque não queria lidar com isso. Meu advogado leu e me deu um resumo. Também ouvi através de fontes que ele estava perseguindo a mãe dos filhos dele, que se mudou, mas ele nem se importou, dizendo que foi para o melhor. Ele não se preocupa com seus filhos e quer tentar criar uma família com o bebê e eu. Felizmente, ele não ficará sem teto, pois a mãe dele o acolherá novamente, então duvido que ele aprenda alguma coisa com isso. Não é a atualização mais emocionante, mas é o que temos. Meu marido queimou ou doou todos os itens que foram dados a ele pela minha mãe ou meus pais com a bênção do meu pai. Ele diz que a vida é muito curta para dar espaço a lembranças dolorosas. Eu estou muito feliz por você estar passando por tudo isso com o apoio da sua família. Eu não entendi completamente a parte do disparo, mas parece que Bates era uma pessoa ruim. Se ele fez algo relevante ou relacionado ao seu trabalho, isso deve ter sido um problema, pois a reputação é muito importante na indústria em que ele está. Ele foi considerado simpático, mas distante, e seu comportamento não foi bem recebido pelos colegas de trabalho. Eu li sua postagem completa no Reddit às 1h30 da manhã, da minha casa na Índia, e tenho respeito por você e lamento o que passou. Espero que seu filho cresça saudável e legal como vocês. Também espero que todo esse fiasco termine em breve e que você possa voltar à sua vida depois que a fantasia de seu ex acabar. Tenho respeito por você e desejo que continue lutando. Esse é um sentimento adorável, mas eu nunca mais falarei com minha mãe. Sinto muita falta dela e choro muito por ela não estar mais presente. Ela não é a pessoa que eu pensava que era e o bebê merece a melhor família possível. Isso me parte o coração, mas preciso proteger o meu bebê. A atualização de 30 de junho de 2024. Há muito para compartilhar. Primeiro, quero agradecer por todos os comentários e mensagens que recebo. Sempre que entro nessa conta, sou bombardeada com mensagens positivas, e eu realmente aprecio isso. Não sei se alguém vai ler isso, mas para aqueles que querem atualizações, aqui estão elas.
Meus pais agora estão divorciados depois de muitas brigas e birras da minha mãe. Ela ficou com a casa e recebeu um pagamento em massa, mas meu pai é como um novo homem e todos nós estamos felizes por ele. Uma pequena lembrança: quando todo o drama começou, não demitimos nossa faxineira. Ela tem ajudado minha família por décadas e eu estava muito estressada por ela estar desempregada por causa das ações da minha família. Nós a mantivemos porque não somos desleixados e ela não fazia trabalhos pesados. Meu pai conversou com ela, oferecendo férias pagas e pedindo que ela esperasse até que tivéssemos uma nova casa. Ela ficou muito feliz com isso, assim como sua família. Meu pai começou a ajudar com comida e outras necessidades da família dela, e eles estavam muito gratos. Ela tem uma irmã que possui um salão de beleza, e meu pai está namorando essa irmã. Ela é uma mulher adorável e tem filhos, então ela entende a dinâmica familiar. Meu pai foi claro de que não está pensando em se mudar ou se casar, e ela está satisfeita com isso porque valoriza sua independência. Minha mãe teve quase um derrame ao saber do novo relacionamento e alegou que era uma crise de meia-idade tardia, chamando de sugar daddy. Obviamente, isso é o que ouvi, já que não tenho contato direto com ela. Recentemente ouvi que ela está passando por dificuldades financeiras porque nunca foi boa em orçamento e confiava no meu pai. Ela teve que cortar gastos extravagantes. Minha irmã também está lutando porque meu pai não está mais ajudando financeiramente. Meu pai estava disposto a continuar ajudando pelo bem do meu sobrinho, mas a situação se tornou difícil. Meu sobrinho começou a chamar meu filho de bebê, já que ele não está com seu pai biológico. Durante uma festa de aniversário, meu outro sobrinho até empurrou um dos meus sobrinhos do lado do meu marido, dizendo que eles não eram primos dos meus filhos. As crianças ficaram perplexas e confusas, mas imediatamente contaram a um adulto. Meu pai conversou com ele, mas ele continuou com esse comportamento. Minha irmã disse que não podia fazer nada para evitar que uma criança falasse a verdade e que as crianças não sempre falam a verdade. Ela entrou em pânico e chorou, mas também é muito teimosa. Agora, meu sobrinho está frequentando a escola pública porque meu marido fez com que meu pai cortasse relações com Bates. Infelizmente, Bates ainda está desempregado. Eu sei que fui um pouco enigmática sobre isso, mas ele trabalhava em uma indústria relacionada a mulheres vulneráveis, e algumas dessas mulheres eram perseguidas por ele. É irônico, mas foi exatamente por isso que ele foi demitido. Eu não queria que isso afetasse a nossa vida, então, desde então, recebi mais 2 cartas manuscritas longas e desconexas dele. Agora, ele só tem o endereço do meu advogado, e adivinha quem é responsável por ler e arquivar essas divagações? Eu adoro meu advogado, ele é um verdadeiro campeão nesse trabalho. Além disso, não tive problemas graves relacionados a ele, exceto por um incidente em que uma mulher aleatória na mercearia me perguntou se meu filho era filho de Bates. Fiquei sem palavras e chocada, e perguntei a ela o que estava fazendo. Ela respondeu que viu uma foto nossa no perfil dele e achou que eu deveria sentir vergonha por machucar alguém assim. É chocante que ele ainda esteja espalhando a narrativa de que o meu filho é dele. Eu fiquei surpresa ao saber disso, especialmente porque a foto em questão foi enviada apenas para um grupo familiar. Eu imediatamente contei ao meu marido, que ficou furioso, mas calmo. Decidimos então agir para resolver a situação. Para encurtar a história, descobrimos que as 2 irmãs do meu pai estavam passando informações para minha mãe. Meu pai ficou profundamente decepcionado e não hesitou em cortar relações com elas. Elas ainda estão implorando para que ele fale com elas novamente. Minha família e eu estamos indo muito bem, temos nos encontrado frequentemente e até fizemos algumas férias em família desde a última atualização. Eles também estão sem contato com minha mãe, e minha irmã está realmente feliz com isso, pois descobriu que não era fã da nossa mãe, mas manteve a paz. Meus sogros continuam adoráveis e agora permitem que Mil passe a noite cuidando das crianças. Ela está nas nuvens com isso e às vezes, tem todos os netos sob o mesmo teto. Eles adoram estar com ela. Ela é uma ex-comissária de bordo, então seu jogo favorito é fingir que está em um avião. Eles a amam muito e sabemos que ela é ótima com as crianças, então não precisamos nos preocupar. Ela teve que tornar suas redes sociais privadas porque minha mãe continuou a persegui-la. Tenho certeza de que ela está extremamente com ciúmes, mas isso é resultado das suas próprias ações. Por fim, meu marido me ajuda a manter a sanidade sempre que pequenos problemas surgem. Estamos considerando a possibilidade de ter outro bebê ou talvez adotar um. Ainda estamos indecisos, mas temos um ótimo sistema de apoio e o privilégio de ter essas conversas. Sinto falta da minha mãe muito mais do que gostaria de admitir e às vezes, choro ao perceber que não posso mais compartilhar marcos importantes com ela.
Mas no final das contas, ela era uma pessoa ruim e a segurança da minha família é o mais importante. Ah, e um detalhe divertido. O acampamento que fizemos no Dia dos Pais foi ótimo, exceto pelas picadas de mosquito e algumas queimaduras solares. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!